Será que o Scar, do Rei Leão, é um ditador comunista ou um ditador fascista? E o Thanos, do Vingadores? Você acha que ele é um militante esquerdista ou é um político neoliberal? Afinal, você acha que Hollywood é de esquerda ou de direita? Meu nome é Gustavo Rego e esse é o Cineolho. Bom, para responder essa pergunta do título do vídeo, a gente vai analisar alguns filmes de Hollywood. Para começar, a gente vai analisar Vingadores, mais exatamente o vilão dos dois últimos filmes, que é o Thanos. Em Vingadores Guerra Infinita, o objetivo do vilão do filme, o Thanos, é acabar com metade da vida que existe no universo. Porque, de acordo com o vilão, o universo tem recursos escassos, insuficientes para alimentar todo mundo. Então, se metade da população morresse, teria uma condição de que todo mundo vivesse melhor, sem pobreza, sem miséria e, consequentemente, sem guerras ou qualquer coisa desse tipo. When I'm done, half of humanity will still be alive. Será que existe alguma alegoria política por trás desse objetivo do Thanos? Se você der uma pesquisada na internet, você vai ver várias explicações que associam a teoria do Thanos à teoria do economista Thomas Malthus. E o que é que diz o Malthus? O Malthus achava que a população do mundo crescia numa velocidade muito maior do que a da produção de alimentos. Portanto, a partir de um certo momento, a população seria muito maior do que a condição de produzir alimentos para todos. E isso causaria uma crise de escassez e, consequentemente, fome, miséria, etc. This universe is finite, its resources finite. If life is left unchecked, life will cease to exist. Bom, com o tempo, essa teoria do Malthus se mostrou bem furada. Mas o princípio dele continua sendo o princípio fundamental da economia liberal. O que isso quer dizer? Que para os liberais a razão da pobreza, da miséria, etc., não é a desigualdade da distribuição, não é a injustiça na distribuição. Mas o problema seria de uma falta de recursos suficientes para que todos vivam melhor. Por isso que é tão normal que políticos liberais, políticos de direita, principalmente em época de crise econômica, digam que é necessário fazer cortes, fazer ajustes. Então aí, portanto, seriam necessários os tais pacotes de austeridade. Aqui no Brasil, por exemplo, reforma da Previdência, teto de gastos sociais, reforma trabalhista, etc. Então, nessa visão, uma visão de esquerda sobre o filme, o Thanos seria como um político neoliberal que defende algum tipo de pacote de austeridade. Até uma das frases mais famosas do Thanos no filme lembra bastante o grande lema dos neoliberais, o lema dito pela Margaret Thatcher: "There is no alternative." Inevitable. Mas existe uma outra interpretação possível para Vingadores. O Thanos pode ser visto como aquele cara que, em nome de uma utopia de justiça social e abundância para todos, defende uma ideia maluca que acaba tendo como consequência a morte de milhões de pessoas. I offered a solution, Genocide. but random, dispassionate, fair to rich and poor alike. Nessa leitura sobre o Thanos, a gente pode vê-lo de uma forma muito parecida como a direita costuma ver os comunistas. Então o Lenin, o Stalin, seriam essas pessoas que, em nome de uma utopia revolucionária, de igualdade, justiça social, teriam levado milhões de pessoas à morte, teriam causado guerras, confusão e etc. Então, se a gente for ver a forma como o Thanos é interpretado, ele o tempo todo é um cara que até tem sentimentos, mas ele coloca isso de lado para colocar sempre em primeiro lugar a racionalidade, o pensamento dele. E que ao mesmo tempo em que ele é extremamente racional, ele defende uma utopia bem maluca. E essa é exatamente o estereótipo que a direita construiu sobre os comunistas. They called me a madman. Bom, agora a gente vai para mais um exemplo. Mas antes, posso só te pedir um favor? Se você estiver gostando desse vídeo, compartilha ele no WhatsApp, publica nas suas redes sociais, porque assim mais pessoas vão conhecer o canal e isso ajuda muito a gente. Beleza? Mas vamos lá. Agora vamos falar de Rei Leão. Quando o remake de 2019 foi feito, o jornalista brasileiro Juca Kfouri publicou no site dele um textinho que dizia assim: "Recorrendo a mentiras e traições, um velhaco covarde chega ao poder, convoca uma equipe de hienas para auxiliá-lo em seu desgoverno e em tempo recorde destrói todos os recursos naturais do território que comanda." Calma, gente. É só a sinopse de O Rei Leão. Bom, caso você não tenha entendido a piada, o Juca Kfouri está sugerindo uma relação entre o vilão do filme, o Scar, e o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Para entender melhor para essa relação, vamos olhar para a versão de 1994 desse filme. Quando o Scar canta "Se Preparem", todas as imagens, a estética daquela cena lembra muito a estética nazista. Parece muito o documentário O Triunfo da Vontade, que é um documentário nazista. Então eu acho que associar
o Scar a políticos de extrema direita, radicais, com ideias autoritárias, não é algo tão sem sentido assim. Precisely. Na versão de 2019, a cena Se Preparem é bem diferente, perdeu muito dessa imagem do nazismo. Mas eles adicionaram novos elementos ao filme que sugerem outras interpretações que também são interessantes e vão num sentido bem parecido. Na versão de 1994, quando o Scar toma o poder e as hienas tomam o poder, tudo fica muito pior, tudo fica horrível, mas não tem muito uma explicação por quê. A coisa simplesmente fica sombria, sem muito uma explicação. Mas na versão de 2019, eles dão uma razão para isso. E a razão seria o apetite insaciável das hienas. Because a hyena's belly is never full. Então as hienas, em função dessa ganância que não tem fim, elas destroem o meio ambiente, elas geram pobreza, desigualdade, etc. Ou seja, a gente poderia ver as hienas como o capitalismo selvagem, que em função dessa sua ganância sem fim, destrói toda a relação social e todo o meio ambiente. Bom, mas há quem veja a Rei Leão de uma forma diferente. Na verdade, o Scar e as hienas seriam aqueles que são oprimidos e marginalizados no reino, que por ter inveja de quem está no poder, dá um golpe revolucionário. Life's not fair. While some are born to feast, others spend their lives in the dark. Ou seja, o filme teria uma visão de direita, como se aquele que é oprimido e que deseja fazer uma revolução fosse o grande vilão da história, fosse um invejoso. Por conta disso, tem gente até que fala que o filme é fascista. Eu acho que é um exagero dizer que é fascista, mas eu acho que faz todo sentido sim dizer que é um filme de direita, assim como a interpretação de esquerda também é válida. E seria possível dar o exemplo de vários outros filmes de Hollywood que também têm essa ambiguidade na interpretação deles. Por exemplo, Harry Potter, Star Wars, Titanic, Tubarão. Aliás, isso daria tema para novos vídeos, né? Então se você está gostando desse vídeo aqui, talvez você goste de outros vídeos que a gente vai fazer no canal. Então, sugestão, se inscreva aí, clica no sininho e assim você vai receber toda vez que a gente fizer um novo vídeo aqui no canal, beleza? Bom, mas será então que Hollywood é politicamente neutra? Nesse ponto eu concordo um pouco com o que diz o Slavoj Zizek no filme O Guia Pervertido da Ideologia. Ele diz assim: a armadilha é que a neutralidade da moldura nunca é tão neutra quanto parece. E para explicar essa ideia, eu vou dar um exemplo parecido com o que ele dá no filme, que é desse shampoo da Natura aqui, não sei se está focando. A Natura diz que esse shampoo aqui é feito respeitando o meio ambiente, em condições de sustentabilidade e de modo a gerar renda para as comunidades tradicionais onde esse produto aqui é feito. Ou seja, a Natura pegou o nosso desejo por uma sociedade mais justa, sem pobreza, mais sustentável e colocou dentro dessa mercadoria aqui para a gente comprar. Eu nem acho que a Natura esteja mentindo sobre a forma como o produto é feito. Mas veja só, eles pegaram o nosso desejo para uma sociedade sem as injustiças que o capitalismo criou e trouxe de novo para dentro do capitalismo, para dentro do consumo da mercadoria dela. Uma coisa parecida aconteceu com a estética punk. A calça rasgada, por exemplo, era um grande símbolo de desapego e rebeldia, mas virou um ícone da moda. E agora pode ser que você tenha que pagar bem caro para poder ser um cara rebelde e desapegado. Bom, mas vamos voltar para os exemplos que a gente estava falando lá no começo do vídeo. Em Vingadores, por mais que em alguns momentos tenha alguns discursos que lembram um pouco o discurso da esquerda, qual que é a solução para os problemas que o filme apresenta? Os super-heróis. Ou seja, para a gente atingir essa utopia de justiça social, de harmonia, a gente dependeria de quem tem superpoderes. Bom, e no mundo real, quem é que tem superpoderes? É o político carismático, é a superpotência capitalista do tipo Estados Unidos, Japão ou União Europeia, ou então um bilionário filantropo, do tipo um Bill Gates, George Soros, ou de repente o Tony Stark, por que não? Iron Man. Para realizar o nosso desejo de justiça social, a gente tem que confiar em quem tem muito poder, e não um Zé Manef, tipo você, tipo eu. E o mesmo vale para o Rei Leão. O Scar é um cara que não governa bem porque ele não tem aptidão para o poder, ele não nasceu para isso, não era ele que devia estar ali. Já o Simba, por mais que ele tenha passado a maior parte da vida dele naquele bem bom lá do Hakuna Matata, ele volta e ele é um rei muito melhor que o Scar. De novo, a solução está nas mãos de quem tradicionalmente está no poder, ou quem deveria estar no poder de acordo com as regras das instituições sociais. Bom, finalmente agora eu vou responder a pergunta que eu sugeri no título desse vídeo aqui. Eu acho que os filmes de Hollywood trazem sim o desejo de transformação da sociedade para uma sociedade mais justa,
mas a saída que eles dão para isso é quase sempre uma saída bem conservadora. Não que trazer esse desejo de uma sociedade diferente não seja importante, seja uma coisa que está ali só para enganar a gente, só para ganhar o público de esquerda. Não, eu acho que tem o seu papel, tem a sua relevância, esse desejo de transformação está representado no filme. Mas qual é a mensagem forte que fica pra gente no final? É como chegar a essa solução, como chegar a uma sociedade mais justa. E nesse aspecto, os filmes de Hollywood são bem conservadores, sim. Mas o que eu mais queria com esse vídeo, na verdade, não é tanto dar uma resposta se é de esquerda ou é direita mesmo, mas simplesmente fazer com que a gente fique mais sensível aos filmes que a gente vê para saber qual é a mensagem política implícita que tem neles. Até porque muitas vezes essas mensagens elas podem ser contraditórias entre si. Então eu acho que vai ser uma experiência muito legal com os filmes daqui pra frente, se quando a gente assistir, a gente ficar tentando perceber o que será que eles estão dizendo no fundo sobre política. Mas tudo isso é a minha opinião. E vocês, o que vocês acham? Vocês acham que eu viajei muito nas interpretações? Ou vocês acham que faz sentido? Vocês acham que Hollywood é de esquerda sim ou é de direita sim? Enfim, comenta aí embaixo o que vocês acham disso, o que vocês acharam do vídeo, se vocês gostaram ou não gostaram. E se você gostou, aliás, aproveita e já dá aquele joinha ali embaixo, beleza? Isso ajuda bastante a gente. É isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Um abraço.